uma boa terra, Senhor, e que as aves não venham, meu Deus, as aves de rapina roubar, Espírito Santo, mas que ela venha receber, Pai, oh Deus, o alimento, e que ela venha fazer aquilo que te apraz em cada um que está aqui. Então, meus que estão em casa, meu Pai, usa o teu filho, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Salve o nome do amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Verso 24. Mateus 17 e o verso 24 a seguir. Amém? Vamos ler? Está escrito: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra o imposto ou o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. E Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estárter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Diga amém. Amém. Olha para o seu irmão que está do lado aí, repita e fala assim: irmão, Deus vai usar o improvável para fazer o milagre na sua vida. Pode se aceitar em nome de Jesus. Escute. Se eu pudesse dar um tema, e vou dar um tema a essa mensagem, seria o milagre na boca do peixe. E esse milagre, ele é algo fundamental, importante e lindo. Esse milagre somente Mateus escreve. Lucas, Marcos e João não relata. Eu creio que pelo fato de Mateus ser um cobrador de impostos, a situação chamou a atenção dele de uma forma diferente e relatou esse milagre. E dentro desse texto eu quero trazer 3 situações importantes a respeito desse milagre. E a primeira é que esse milagre, ele veio em benefício próprio. Escute só, esse é o único milagre que Jesus faz em seu benefício. Jesus tinha o costume de abençoar as pessoas, de fazer milagre, cura, bênçãos, prodígios, maravilhas. Mas esse milagre é tão importante que Jesus ele nos ensina a também profetizar na casa dos outros e também a profetizar para nós mesmos. Jesus ele estava fazendo um milagre para si próprio. Para que o milagre? Porque os cobradores do templo estavam cobrando o imposto do templo. E eu vou te explicar mais na frente a respeito disso. Ele estava sendo cobrado, e se ele não pagasse, seria um escândalo ou até preso nessa circunstância. Então Jesus ele fez um milagre para ele próprio. A segunda situação que eu quero que você observe é que esse milagre ele fala de dinheiro. Esse milagre fala de dinheiro. Jesus ele quer saber das suas finanças. Ele quer abençoar a tua casa de forma financeira.
Jesus, ele conta com você para ajudar na obra do Senhor. E também ele te abençoa em partes de ordens financeiras, de situações que vão trazer deleite para a sua casa, em nome de Jesus. Porque ele se importa também com as nossas finanças, sim ou não? Ou você acha que Jesus não liga assim para o servo dele está pagando ou não pagando as contas? Se o servo dele tem pão ou não tem pão? Se o servo dele honra a ele através das suas finanças, do seu dinheiro? Jesus, ele considera o dinheiro no seu tempo como Deus, tá bom? Porque os homens amavam muito ao dinheiro, distribuíam o seu coração, entregavam o seu amor ao dinheiro. Então esse milagre, ele fala de dinheiro, fala do imposto, fala das dracmas que seriam pagas. O terceiro milagre era um milagre que ele não precisava fazer. E aqui está o mistério da coisa, você vai entender mais tarde. Escute só. Jesus, ele pergunta: Pedro, de quem os homens cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro fala: dos estrangeiros, Senhor. Aí Jesus fala: então os filhos estão isentos. Nós, sendo filhos de Deus, estamos isentos do imposto do tempo, do imposto do mundo, do imposto espiritual. Você já viu a igreja cobrando por milagre? Você está isento desse pagamento. Você já viu a igreja cobrando por cura? Você está isento desse pagamento. É por graça e de graça. Louvado seja Deus. E para que você entenda essa questão aqui do imposto, está lá em Êxodo capítulo 30, o verso 13. Era que Moisés, ele estabeleceu que todo homem acima de 20 anos, ele devia um tributo e devia um imposto ao templo. Para quê? Primeiro, para a manutenção do templo. Segundo, para trazer alimento para a casa de Levi. Se você for ler o livro de Números, quando Moisés está dividindo as terras, e Moisés pergunta ao Senhor: Senhor, e a tribo de Levi vai ficar com qual herança? Aí Deus diz: a tribo de Levi, eu serei a própria herança deles. Eles morarão no templo, comerão do templo. A oferta que entrava no templo era repartida sobre a casa de Levi, sobre a casa de Arão. Então, qual era a necessidade do imposto? Ajudar no templo, ajudar os levitas, manutenção do templo, e também para a igualdade do povo. Se você for ler o livro, o capítulo 30 de Êxodo, Moisés fala assim: o rico não dará mais e o pobre não dará menos. Para quê? Para que haja igualdade no meio das ofertas. Deus queria um particular com seu povo. Também o imposto do templo era um sinal de que o povo, um sinal espiritual de que o povo tinha dono, de que o povo tinha sido comprado, de que o povo pertencia a Deus. Então essas são as particularidades desse milagre. E como eu queria que essa igreja estivesse cheia para ouvir o que eu tenho a dizer hoje. Louvado seja Deus. E a primeira lição do texto é que Jesus, ele viu você. Olha o que ele fala no verso 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Quando eu digo que Jesus viu, é aquela palavra ali, ele se antecipou. Antes que você apresente a causa a ele, ele já sabe o que você está passando. Antes que você apresente a situação a ele, ele já sabe o que você vai dizer. A Bíblia diz que Deus, ele conhece a palavra antes que saia a boca. Ah, pastor, então por que eu tenho que orar? Porque o apóstolo Paulo falou que as nossas petições em tudo tem que ser conhecidas do Senhor. Embora você tenha que expressar por palavras as suas orações, Deus, ele já sabe o que você vai pedir. Ele já conhece a circunstância que você está vivendo. Quando Pedro entrou para apresentar a causa a Jesus, Jesus se antecipou e disse: de quem os homens cobram o tributo? De quem os homens cobram os impostos? E Pedro: os estrangeiros, então, os filhos são livres. Então os filhos são libertos. E são os filhos que estão isentos. Aí ele diz: vai Pedro agora, e pega o teu anzol e vai e pesca o peixe.
pagador de imposto. Jesus, ele entende, ele te vê antes que você se apresente. Jesus, ele conhece o diagnóstico do médico antes que o médico faça a descrição da sua doença. Mas Jesus, ele já sabe. Escute só, em João capítulo 1, no verso 48, a Bíblia diz que Jesus viu Natanael. E deixa eu te explicar uma coisa. Alguns pregadores dizem assim, que Jesus passou e viu Natanael embaixo na figueira, e por isso falou daquela forma. Mas deixa eu te dizer qual é o contexto daquela ocasião. Ei, no tempo de Herodes, quando Herodes fez a matança dos meninos no nascimento de Jesus, provavelmente Natanael era uma daquelas crianças. E quando Jesus disse para Natanael, eu te vi entre as folhas da figueira, Jesus estava dizendo, eu sei do teu segredo que só sabe muito tua mãe. Eu sei que tua mãe te escondeu entre as figueiras e que tu permaneceu vivo no tempo da morte. Então eu te conheço. Quando Jesus disse, eu te vi embaixo da figueira, Natanael se rende. Ele te viu, igreja. Jesus, ele te viu. Quando Jesus chega, quando os amigos do paralítico, em Marcos 2, chegam com o paralítico na mesa, na barca, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Jesus, ele enxerga então a tua fé, a minha fé, a tua circunstância, o teu problema, ele vê. Não, Jesus não é aquele amigo que faz de conta que não percebeu. Não tem gente que é assim, que vê você num problema, numa dificuldade, sendo seu amigo, faz de conta, não vou nem lá, não vou nem me disponibilizar. Não, Jesus, ele sabe, ele conhece a nossa dor, ele sabe o nosso defeito, ele conhece a nossa dificuldade. A Bíblia diz que quando Jesus está passando pela banca de coletaria, ele viu Levi, chamado Mateus. Eu quero dizer com isso, irmão, que Jesus, ele te vê. Na onde, pastor? Se você fazer a sua cama lá no alto dos céus, Jesus, ele te vê. Se você colocar o seu local de descanso nas profundezas da terra, lá ele te encontra, louvado seja Deus. Não há local em que você vá, que Jesus, ele não vá contigo, ele não enxerga aquilo que você está fazendo. Então Jesus, ele enxerga o teu desespero, Jesus, ele enxerga no momento que você fracassa, Jesus, ele vê quando você desanima, Jesus, ele vê quando você adoece, Jesus, ele vê quando você está diante do médico, recebendo a má notícia, Jesus, ele te vê quando você acha que não tem mais solução para o teu casamento, para as tuas finanças, para a tua vida. Ele vê, ele vê e se antecipa para resolver a tua causa. Segundo ponto do milagre é que todo milagre caminha pela via de um propósito. Todo milagre, ele precisa ter um propósito específico. Jesus, ele não vai fazer um milagre sem que haja um propósito específico. E em Isaías capítulo 43 e o verso 23, Deus falando para o profeta, ele diz, me mostre as suas razões, me diga qual é o propósito que você quer o milagre. Para que você precisa do milagre? Na vida do paralítico, o propósito é o quê? Glorificar a Deus andando, caminhando, levando a barca. Na vida do cego, qual é o propósito? Glorificar a Deus, porque agora ele era cego, porque ele era cego, mas agora ele vê. Qual é o propósito? Da mulher impura tocar nas vestes de Jesus, era glorificar ao nome dele. Em João capítulo 15, Jesus vai dizer, em tudo que vocês pedis, para a glorificação do meu Pai, vos concedereis. Para que esse teu milagre? Qual é o propósito? Tem propósito naquilo que você está pedindo? Tiago, ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedistes mal. Qual é o propósito? Porque você quer ser abençoado? Você está pedindo sabedoria para quê? Para que você quer um dom? Você pede a Deus um dom, para quê? Qual é o propósito do dom que você está pedindo? Daquela bênção, daquela porta aberta, para quê? Porque você está pedindo a Deus aquela circunstância, aquela situação. Qual é o propósito? É para glorificar o nome dele? Tenha certeza que ele vai dar. Não é para glorificar o nome dele. Pedis e não recebeste, porque pedistes mal. Pedistes para gastar com vossos próprios
deleite, diz a palavra, nos seus próprios prazeres. Deus, Ele não vai te dar algo para que você gaste nos seus próprios prazeres. O que Ele vai te dar é aquilo que vai glorificar o nome dEle. Quando Pedro chega e apresenta a causa, o pagamento do tributo ali glorificaria ao Pai. Por quê? Pela obediência. Jesus estava cumprindo aquilo que Moisés falou da lei. Então a obediência de Jesus e de Pedro glorificaria a Deus pelos seus atos. Então, qual era o teu propósito? No Isaías, no texto que eu já falei, Deus pergunta: qual é a razão? O porquê que eu tenho que te abençoar? Por que eu tenho que abrir as portas do céu para você? Por que eu tenho que libertar alguém? Por que eu tenho que salvar? Qual é o propósito disso tudo? Por quê? Você tem apresentado? Porque eu já vi gente orando pedindo sabedoria para dizer que é mais rápido que os outros. Eu já vi gente pedindo dom de cura para se gloriar no próprio dom. Eu já vi gente pedindo algo a Deus para dizer que era melhor, maior que os outros. É só você ler sobre os filhos de Zebedeu. Jesus coloca meu irmão à direita e o outro à esquerda. Aí Jesus: porventura vocês beberão do cálice que eu bebo? Quem eram os filhos de Zebedeu? Quando passaram em Samaria, ele disse: Jesus, tu quer que a gente ore para que Deus derrame raio do céu, fogo do céu e consuma a Samaria? Era esses meninos que queriam aceitar uma à direita e outra à esquerda. Qual era o propósito do pedido? Era bom ou não era? Então por isso que Jesus responde: vocês porventura beberiam do cálice que eu bebo? Passaria pelo processo que eu passo? Receberia as marcas que eu receberei? Então qual é o propósito, irmão? Do teu milagre? Sabe que quando Deus te dá, você não vai ficar soberbo? Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, quando ele tem a visão do terceiro céu, quando Deus leva ele para a glória, no arrebatamento de espírito, e foi dito a ele que ele não podia contar aquilo que ele viu, mas quando ele volta, ele diz: irmãos, eu vi coisas inefáveis que a vocês eu não posso contar. Paulo começou a dizer da grandeza do céu, coisas que ele viu e não podia contar. Aí Deus pegou um espinho na carne e colocou: Paulo, tu ficou muito soberbo, deixa eu botar um espinho na tua carne para tu não falar mais nada. O propósito era esse: é tu ver e somente pregar, não dizer o que viu, mas com palavras dizer da grandeza do céu, do propósito do céu, das maravilhas celestes. Todo mundo que pede para ficar soberbo? Tem, irmão. Você conhece crente soberbo, arrogante, presunçoso? Naquela palavra bem desumilde, você conhece gente assim? Que por portar uma Bíblia embaixo por baixo faz que é mais santo que alguém? Porque tem uma gravata mais bonita que a minha é bonita, viu? Se acha melhor que eu, porque o terno dele é de grife, a minha é risco de grife, mas ela está assumindo risco. E se acha que julga melhor que eu, do que você conhece gente assim? Que entende Deus um dom e não sabe administrar, como o apóstolo Pedro falou? Ministra sem propósito, sem humildade. Não, irmãos, se Deus te deu um milagre, algo na sua vida, é porque Ele tem um propósito específico para glorificar o nome dEle. Terceiro ponto da mensagem: esse milagre é para quem tem fé. Você percebeu que o milagre não acabou aqui? Ficou em aberto? A Bíblia não disse se Pedro foi e pescou. Acaba. Deus falou assim: mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma e o entrega-lhe por mim e por ti. Acabou o milagre. Jesus não disse que Pedro foi. Se Pedro achou o peixe, se encontrou a moeda na boca do peixe, por que, irmão? Porque Jesus não finaliza o milagre. Isso às vezes dá um nó na minha cabeça, sabe? É que nem a parábola de Lucas 13. Jesus termina a parábola e não finaliza. Ele disse: se a árvore der fruto, vai ficar, mas se não der, faltará. A parábola acaba. Não disse se ela deu fruto ou se ela não deu. Jesus, ele tem essa mania de deixar as coisas em aberto, sabe para quê? Para estimular a minha fé, a tua fé. Eu creio que Pedro foi, pescou o peixe como Jesus falou, veio a moeda na mão e ele pagou o imposto, desse jeito como está escrito. Mas a Bíblia não diz se ele foi ou se não foi.
Mas por fé, eu vejo o Pedro, um anzol na mão. Esse Jesus deve ser doido. Como é que me manda pescar um peixe no meio de tantos peixes, irmão? No meio de um carrão de peixe, eu pegar um peixe com moeda na boca. Como é que eu vou saber o peixe que está com moeda na boca? Pelo amor de Deus. Imagina o Pedro caminhando e murmurando, né? Dizendo, como é que eu vou achar esse peixe com moeda na boca? Como assim, Jesus? E lança um anzol no mar, na imensidão do mar. Quantos peixes haveria naquele mar, irmão? Com um peixe vindo com moeda na boca, você precisa crer. Você precisa ter fé. E Jesus faz isso para quê? Para a gente estimular a nossa fé. Para que você não seja como Tomé, só crê vendo. Não, ainda que ele tenha dado a ordem, uma coisa impossível, você vai e faça. Porque se ele mandou, ele garante, irmão. Fala a verdade. Eu não sou pescador não, mas o irmão André é. Não sei se o irmão Márcio é pescador. Então você não escolhe o peixe que vem na rede, escolhe. Escolhe. Você lança a rede, não é isso? E a rede vem cheia ou vem vazia. Quando você lança um anzol, vem um, você não escolhe. O cara sempre pensa assim, tomara que vem um grande, um pitelo, 2 3 quilos, uma tilapia bonita. Não, o cara não escolhe o peixe que vai pescar. Ele lança na aventurando, né? Mas naquele momento, quando Pedro lança o anzol, a Bíblia diz que, a Bíblia diz não, eu creio que o peixe veio com a moeda na boca e deu a Pedro, toma aqui Pedro, paga o imposto. Você precisa ter fé. Precisa ter fé. Se ou não? Como é que Jesus, através do grito de um homem, conseguiu derrubar as muralhas de Jericó? Como é que derrubou a muralha? E em dia desse, o André estava num debate muito interessante com ele. Aí André estava falando assim, não, irmão, foi para as frequências sonoras. Eu falei, tá bom, tá certo. Mas frequências sonoras derrubam uma muralha de 32 metros de espessura e de mais de 35 quilômetros de comprimento e mais de 10 metros de altura. Ondas sonoras derruba. Eu falei, não, caramba, aí a gente precisa crer no milagre, a gente precisa crer no milagre. Nós precisamos crer que da forma que está escrito aconteceu. Josué cumpriu como Deus falou e aconteceu quando ele gritou. Quando começou a tocar as buzinas, as muralhas ruíam e foram abaixo. É questão de fé. Você precisa crer, irmão. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Como é que você espera um milagre que você não viu? Você não tem nada, nenhuma garantia palpável que vai acontecer. Como é que o médico te dá um diagnóstico contrário e Jesus fala, não é para a morte, é para a glória de Deus. E você pega aquela palavra e toma posse e crê nela, para que você seja curado. E como é que acontece essa cura? Porque você crê. Porque você crê. Você precisa crer, você tem fé. Porventura, quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra. Está escrito. Jesus faz uma pergunta. Porventura, quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra? Será que ele vai encontrar fé no seu coração? Fé no meu coração? Será que ele vai encontrar fé nos teus atos, nas tuas obras? Será que ele vai encontrar fé? E se Deus desse uma ordem semelhante a essa? Pega o teu anzol e vai para o mar e pesca um peixe. E através da boca desse peixe, o milagre vai acontecer. Não é? Quarto, todo milagre caminha pela via da obediência. E é que eu quero te explicar o porquê desse milagre não poderia ser feito, não precisava ser feito. E ainda assim Jesus obedece e faz. E paga o livro. Quando Saul, em 1 Samuel 17, no verso 25 específico, quando Golias estava afrontando Israel, Saul, ele dá uma seguinte ordem: ao homem que matar esse gigante, ele vai casar com a minha filha, e eu isentarei não só ele, mas toda a casa dele do tributo, do imposto. Quem era Jesus? E quem matou Golias? Davi matou Golias, casou com a filha de Saul, e a sua descendência, a sua casa, foi isenta de todo e qualquer imposto. Quem era Jesus? Descendente de Davi. Não precisava fazer um milagre para pagar o imposto. Mas se Jesus diz, antes do tempo, que ele era o filho de Davi, o Messias que havia de vir, haveria um escândalo. Mas ainda assim, Jesus, ele caminhou pela via da obediência, mesmo não precisando fazer um milagre. Já que é o tributo que vocês querem, eu vos darei.
mesmo sabendo que ele não precisava pagar pela isenção do imposto, pela casa de Davi, por ser descendência de Davi, ele vai lá e dá uma ordem a Pedro. Pedro vai lá e executa conforme Jesus disse e paga o imposto. Você tem noção do que é, irmãos? Você caminhar pela via da obediência para que você receba o milagre de Deus. Não, Jesus ele não faz milagre na vida de desobediente, irmão. Jesus ele não faz milagre na vida de desobediente, de rebelde. Não. Você precisa obedecer a Deus, irmão. Não é obedecer o pastor, não é obedecer os irmãos, é obedecer a Deus. Através de quem foi falado? Da sua palavra. Você tem uma Bíblia em casa? Tem. Tem ou tem? Tem. Se você lê, a palavra é a boca de Deus falando contigo. Então obedeça a tudo aquilo que Deus falar com você. Então Jesus ele sabia que para que aquela situação ele fosse resolvida, ele precisava obedecer. Precisava obedecer. Quando nós vamos ler o capítulo 5 de Hebreus, falando da crucificação, o escritor diz assim: mesmo Jesus sendo filho de Deus, e ele podia orar pelo livramento, ele preferiu obedecer como filho obediente. Hebreus está dizendo que Jesus podia orar como filho e pedir a Deus para livrar, mas ele fez o quê? Ele foi um filho obediente e foi até a cruz para cumprir o seu propósito. O que é que Deus tem te pedido que você não tem feito? Tem desobedecido. Todo milagre caminha pela via da obediência. Pela via da obediência. Você é obediente a Deus e a sua palavra. Não existe, irmãos. Eu quero falar aqui sobre isso. O pai ele se alegra quando o filho é obediente, sim ou não? Você pega seu filho, você dá uma ordem e ele vai lá e executa aquela ordem, você não se alegra por conta disso? Imagine Deus quando ele te dá uma ordem e você obedece a ele. Você acha que Deus também não vai se alegrar com a sua vida, com os seus atos, com as suas obras, com a sua vida? E porque você tem caminhado numa via de obediência a Deus, ele prepara também o milagre. E às vezes desobedecendo a Deus em coisas tão simples. Um convite, e Deus te convidar, Deus vai fazer você convidar alguém para vir ouvir a palavra. Em um abraço de Deus que acorda para dar e você não vai. Alguém que está passando na rua e Deus revela a você que ele está necessitado de uma palavra de consolo e você não entrega. Né? Então ele diz assim: não coloca sobre os teus olhos coisas que não convêm, você não faz. Em simples coisas a gente desobedece a Deus. Mas na verdade nós estamos para ser filhos obedientes. Obedientes. O que eu acho engraçado, irmãos, é que houve milagres que Jesus ele precisou dar uma ordem. Quando o paralítico estava deitado na cama há 38 anos, Jesus não coloca a mão e faz uma oração para que o enfermo fosse curado. Não. Ele diz: levanta e anda. E se a gente olhar, irmãos, para o caso, a gente acha até desumano. Como é que eu vou dizer a um homem de 38 anos, acamado, dizer levanta e anda? Não, Jesus não deu a mão para que ele se levantasse. Ele deu uma ordem: levanta e anda. E aquele homem tomou posse, creu e se levantou. Quando os 10 leprosos, em Lucas 17, vai até Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala assim: vão até o sacerdote. Jesus não lança uma palavra de cura. Não, Jesus não diz: vocês estão purificados. Não, Jesus fala assim: são os 10, vão até o sacerdote e se apresentem. A Bíblia diz que quando eles se disponibilizaram para ir, no meio do caminho, eles notaram que estavam purificados. Foram curados enquanto iam, enquanto caminhavam, fazendo o quê? Obedecendo a ordem. E quantas vezes Deus fala isso conosco? Vá! Você não vai. A ordem foi muito simples.
aos leprosos, eles não podiam se apresentar ao sacerdote sem estar curado. Mas ainda assim, uma lepra no corpo, já que Jesus mandou, eu vou. E foram. E a Bíblia diz, e foram curados enquanto iam. Olha que bênção. Jesus, você ir precisando de cura, Jesus fala assim, vá até o hospital pregar a minha palavra, e você precisando de cura. Aí você vai precisando de cura, para curar alguém, no meio do caminho Jesus te cura. Já pensou nisso? Jesus vai dizer assim, vá e apregoe libertação da vida de alguém, e você cativo de alguma situação, mas você obedecendo a voz de Deus, e no meio do caminho Jesus te libertar daquela situação, porque você obedeceu. Foi isso que aconteceu com os 10 leprosos, foi curado enquanto ia. Agora imagine só, se a palavra de Deus não fosse verdadeira, e aquilo que Jesus falasse não se cumprisse, imagine os 10 leprosos chegando leprosos no meio do sacerdócio, diante do templo, como eles ficariam? Mas a palavra de Jesus, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela divide a alma, o espírito, ela alcança a televisão, da medula. Meu irmão, a palavra, ela é uma espada, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo purificador. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se Jesus deu uma ordem, obedeça. Obedeça. Aí a Bíblia diz que os leprosos começaram a se olhar e perceberam que estavam purificados. Aí um falou, eu preciso voltar para agradecer. Então obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Última lição e a gente finaliza. Jesus, ele tem o controle de tudo e de todos. E aqui eu entro agora no peixe. Existe um único peixe chamado tilápia de Sião, ou peixe de São Pedro, ou tilápia da Galileia, que tem esse comportamento. Esse peixe, quando ele coloca os seus ovos e os seus filhotes nascem, quando vem um predador, o peixe ele coloca os seus filhotes dentro da boca para proteger os seus filhotes dos predadores. Quando o predador vai, ele solta os seus filhotes de novo no ar. Quando os filhotes crescem e o peixe já não consegue mais colocar dentro da boca, o peixe, a tilápia, ela tem a necessidade de colocar algo para substituir a ausência daquilo que foi embora. Em algum dia, um pescador no mar da Galileia perdeu o estáter. E a tilápia, acostumada a colocar pedra na boca para substituir a presença dos filhos, para substituir a ausência dos filhos, achou o estáter, colocou dentro da boca e ficou guardando lá. Num belo momento, Jesus deu uma ordem a ela e disse: vá até o anzol de Pedro. Porque Jesus ele já conhecia disso, já sabia disso, e deu a ordem. É por isso que ele tem o domínio e o controle de tudo. Ele disse a tilápia: vá e caia no anzol de Pedro. Pedro foi lá e fisgou. Não foi mera sorte. Não foi Pedro achou inúmeros peixes e saiu olhando a boca para ver se encontrava o estáter. Foi uma ordem dada. E ordem dada de Jesus não volta atrás. A tilápia estava guardando aquela estátua, aquela moeda para pagamento por ordem divina. Para você entender que Jesus faz tamanho milagre, você acha que ele perdeu o controle da sua vida? Você acha que ele perdeu o controle da sua situação? Você acha que ele perdeu o controle daquilo que está acontecendo com você? De maneira nenhuma, irmão. Nada pega Deus de surpresa. E no momento certo ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem, cara. No momento exato, oportuno, ele dá uma ordem ao seu favor. Não está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito? Salmo 91. Não está escrito? Ele vai dar ordens ao meu favor e ao teu favor.
Ele dá ordens, irmãos, ao meu favor e ao teu favor para te abençoar, para fazer o milagre. Pode lá, guardou o starter dentro da boca. No pensamento, né? Vou dizer assim, ela achou que estava substituindo a ausência dos filhotes dentro da boca. Mas na verdade tudo fazia parte do plano divino para fazer milagre. Então Deus, ele não é pego de surpresa. Não. Quando o filho desviou, Deus não foi pego de surpresa. Quando o diagnóstico contrário chegou até as mãos, Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia. Quando tudo aconteceu conforme você não projetou, não programou, você não pegou Deus de surpresa por isso. Deus, ele sabia. Está no controle e permanece no controle. Uma certa vez, a minha casa demorou para construir, 8 anos construindo. E as pessoas me perguntavam assim: onde está o teu Deus? Eu já respondi no mesmo nome, ele sempre esteve no trono assentado, e de lá ele comanda a minha vida a tua vida. E o que ele quiser, o recurso chega. E se ele não quiser, a porta também não vai se abrir. Mas se ele quiser, também ninguém impede. Não é assim? Quando as pessoas perguntam onde está o teu Deus, por uma circunstância, né? Por um momento difícil, onde está o teu Deus? Por uma enfermidade, cadê o teu Deus? Ele perdeu o controle da tua vida? Não. Tu acha que Deus perdeu o controle da vida de Jó? Tu acha que Deus perdeu o controle da vida dos discípulos quando Jesus foi crucificado? Você acha que Deus perdeu o controle da vida de Ló nas mãos daqueles sequestradores? Você acha que quando o povo estava rodando no meio do deserto, Deus tinha perdido o controle da vida do povo? De forma nenhuma. Deus, ele não perde o controle, o domínio da situação, da circunstância, da minha vida, da sua vida. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Logo, Deus é tão poderoso, ele fala assim: ensina no caminho que o menino deve andar. Porque se ainda já velho se desviar, ele retornará. Até as nossas faltas, os nossos desvios, Deus, ele sabe. E não perdeu o controle. Ele diz que ainda velho pode retornar, pode voltar. O filho pródigo pega a herança e vai embora, e ainda assim o pai aguarda, espera. Aleluia! Você está entendendo? Deus, ele não perdeu o controle da minha vida nem da sua vida. Eu já orei por gente que dizia assim: pastor, não tem mais saída, eu não tenho mais recursos, não tenho mais alegria, não tenho mais felicidade. Mas Deus, irmão, permanece no controle de tudo, do que você imaginar. A Bíblia diz que Deus chama e os raios batem continência a Ele. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. A Bíblia diz que os montes e os outeiros se derretem diante a presença do Senhor. Você acha que um Deus tão poderoso como esse que chama e os raios vêm bater continência a Ele? Você acha que Ele perdeu o controle da minha vida, que sou pecador, da sua vida, que é pecador? Você acha que Ele perdeu o controle? De forma nenhuma. Ele permanece ali. Então Pedro vai, a Bíblia não diz, mas eu creio que Pedro foi, pegou o peixe, tirou a moeda e pagou o imposto. E nisso foi glorificado o nome do Senhor. Se coloque em pé. O milagre vem em situações impossíveis. Sabe por que o milagre vem em situações impossíveis? Porque quando é possível fazer, o homem costuma dar glória aos homens. Quando eu posso fazer, eu vou lá e faço. Mas quando se torna impossível aos homens, se torna possível a Deus. Não tinha como, não tinha condição, nenhum pescador escolheu o peixe que ia pegar. E esse peixe vinha recheado com moeda dentro da boca para pagar o imposto. Não tinha como, não tem condições, mas ainda assim
Jesus que manda em mim, manda também no peixe, manda no anzol do pescador, manda no pescador, louvado seja Deus, manda no tempo, na circunstância. Não tem momento assim que nós somos tremendamente abençoados, e não tem momento que nós passamos momento de escassez. Não tem tempo que as portas estão abertas, abrem inúmeras portas, e não tem tempo que a porta está fechada e nada consegue abrir. É Deus que permanece no controle. E quando você menos espera ver a providência, a provisão, milagre. Deus só faz quando se torna impossível. Só se faz milagre impossível. Uma mulher há 12 anos enferma, uma criança morta dentro de casa, um homem já morto, preso à sepultura há 4 dias, né? Leprosos, que não tem cura essa doença, e Jesus ia lá e curava. Situações impossíveis. Situações impossíveis. Qual é a tua causa, irmão? Qual é a dificuldade? O que você precisa, o que você necessita? Apresente a Deus como uma causa impossível a você. Como que você não consegue mais fazer? Mas certa vez que eu estava orando, irmão, pelos meus filhos, os mais velhos, eu estava dizendo: Senhor, não aceite os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos. Aí Deus falou: enquanto você achar que são seus filhos, eu não adoto ele como meus filhos, porque eu não tenho netos. Aleluia! E quando eu falei, Jesus, não são mais meus filhos, são teus filhos. Aí Deus falou: é desse tipo de oração que eu gosto. Enquanto eu orava pelos meus filhos como meus filhos, Deus falou: não tenho netos. Não tenho netos. Situações impossíveis. Qual é? Qual a melhor que você necessita? Eu lembro quando eu era do mundo, né? Jogado no alto. Eu me lembro, irmão. Uma situação impossível. Eu não havia sede de recuperação. Não, o coração já pulsava para ir para andar. Está entendendo? A vida era isso, era acordar a beber e dormir beber. Dormir, acordava desse jeito. Mas Jesus, um belo dia, falou: tornou impossível a você. Com suas próprias pernas você não consegue mais caminhar, mas eu faço. Eu transformo. Eu restauro. Há 12 anos eu conto esse testemunho do milagre que Deus fez na minha vida, que foi o meu resgate. Foi o meu resgate. E quantas pessoas aqui, né? E quando eu aceitei Jesus, fui no médico fazer uma matéria de exame, o médico falou: você tem um câncer na garganta, você está com um problema de trombose, você tem um problema no seu coração. Eu falei: eu não vou morrer. Cheguei em casa, já a água estava travando, não já bebia mais água normal. Subiu para o meu consciente, desceu para o meu coração. E a mulher falou assim: minha esposa, calma, espera aí, você não serve a Deus, não é? Eu falei: se minha Deus chama com câncer na garganta, eu estou com o pé na sepultura, eu estou para morrer, por que Deus me chamou para morrer? A minha conversa era: para que Deus me chamou para morrer? Para que serve um homem com câncer na garganta, com trombose no pé e problema do coração? E para quebrar, a mulher falou que eu tinha verme. Eu falei: tá, pronto, tá louco. Louco. E a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livrou. E aí eu fui para a igreja naquele dia chorando. O pastor estava na portaria, do que o pastor falou: pastor, o médico falou que eu não câncer na garganta. O pastor falou: amém. Eu falei: pastor, vai fazer oração comigo, vai passar um óleozinho na minha garganta, não vai bater o pé, fazer oração forte comigo, que é isso, pastor? Eu voltei para casa frustrado, naquele dia, porque o pastor não fez uma oração comigo. Eu falei: meu pastor quer ministrar a cura sobre a minha vida, Deus vai me jogar na sepultura de verdade. Eu estou aqui, então o milagre aconteceu de alguma forma. Né? Amém? Jesus, ele não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu o controle da sua vida. Vamos orar para finalizar. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa noite, Senhor, nos abençoe, Pai, com o milagre que nós necessitamos, Senhor. Que seja hoje, Pai, o divisor de águas, meu Pai.
Por aquele que tem orado, Pai, pela libertação dos filhos, meu Pai, vá, Senhor, hoje toque naquele coração do Senhor da glória e faça uma mudança notória, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquele, Pai, que estão com causas, Pai, na justiça, Senhor, Pai, tira, Pai, do engarrafamento, Senhor, tira os pastéis de baixo, coloque por cima, Senhor, e faça um milagre, meu Pai, na vida do teu povo, Senhor. Para aqueles, meu Pai, que estão com cirurgia marcada, Senhor da glória, que estão com os corações ansiosos, meu Pai, Pai, eu entrego nas tuas mãos as mãos dos médicos, os instrumentos cirúrgicos, Senhor, e que seja, meu Pai, o Senhor a operar, meu Pai, essa cirurgia. Eu te apresento, meu Pai, aquele que recebeu do médico um diagnóstico contrário e recebeu baque, desanimou, fraquejou, Pai, mas que nessa noite que haja ânimo, que haja renovo, que haja certeza do milagre. Louvado seja o teu nome, Jesus. E para aquele Pai que se encontra cansado, oprimido, sobrecarregado, estressado, Senhor, meu Pai, visite ele hoje, Pai, aliviando o fardo, Senhor, retirando todo o cansaço, toda a fadiga, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Irmãos, nós temos dois projetos aí. O primeiro é da compra do terreno da igreja. E eu não quero que você dê dinheiro a gente. Eu quero que você compre o produto que nós estamos vendendo. No dia 4 de abril nós estamos vendendo quentinhas para arrecadar dinheiro para comprar o terreno da igreja. O espaço já não comporta mais nem os membros, nem as nossas crianças. Nós vamos mudar o jeito de para um outro lugar. Tá certo? Amém? Eu quero mudar para a igreja. Eu acho que São Paulo da igreja não lembro. Mas já fiquei sabendo que o projeto é esse. O nome do projeto é A Oferta do Teu História. Ok? Eu não quero que você dê dinheiro, eu quero que você compre da nossa mão um produto. Amém? Segundo projeto é o nosso projeto online. Nós estamos transmitindo os nossos cursos online. Nós temos um canal que é Cidade Nova. Curte lá, compartilha, divulgue o nosso projeto para que Deus alcance almas também de fora, como já tem alcançado. Eu já tenho recebido ligação de fora, já recebi ligação de São Paulo pedindo oração, comentários dos nossos filhos pedindo oração por gente de fora, do Rio Grande do Sul. Então, não cria esse projeto, compartilha, coloca no estado. Grupo da igreja, não é o grupo do pastor, é o grupo da igreja. Amém? O canal da igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém? Amém. Vai em paz na sua casa, em nome de Jesus. Está finalizando tudo. Que Deus abençoe a sua vida.